Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Fala Doutor, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. Podcast na qual a gente procura trazer um tema, né, que seja de importância para a população em geral, mas que também seja de total interesse da classe médica, do colega médico, né? Mas é principalmente direcionado para o público leigo que tem preocupação em melhorar sempre a sua saúde. Hoje vamos abordar um tema que talvez fosse considerado um tabu há tempos atrás, mas com a evolução, até a própria evolução da sociedade como um todo, né? Ele tem sido debatido cada vez mais. E hoje a gente vai falar sobre sexualidade feminina nos seus diversos aspectos. E, para falar sobre esse tema, conseguimos trazer um colega especialista nessa área e com muita expertise nesse assunto. Conseguimos que ele desse uma pequena pausa na sua agenda, uma agenda muito atribulada, né? E viesse nos dar sua contribuição para todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, né? Trata-se, então, do Dr. Urbano Andrade Peixoto de Carvalho, ginecologista, obstetra, hoje mais ginecologista do que obstetra, casado também com uma pediatra, né? Uma pediatra muito querida, a doutora Cristine Kerber. O doutor Urbano Carvalho, ele é formado em 1992 pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e fez a sua residência médica nessa mesma instituição e posteriormente veio a receber o título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né? E iniciou profissionalmente suas atividades aqui em São José dos Campos em 1995. Ficou um pouco assustado, né? Que você sai de uma estrutura grande, né? Chega de repente uma estrutura bem menor, sem ter tudo aquilo que você já está acostumado, mas pulou essas dificuldades e se manteve aqui em São José. Ele foi chefe da maternidade do Hospital São José por 11 anos, fez sobreaviso na área de urgências ginecológicas no Hospital Vivale por mais 20 anos, mas atualmente ele trabalha só no seu consultório privado, onde ele faz atendimentos em ginecologia clínica e cirúrgica. E há 2 anos atrás ele terminou a sua pós-graduação sensu lato na área de sexualidade humana. Doutor Urbano, muito obrigado, cara, pela sua presença, muito obrigado mesmo. Gostaria primeiro que você se apresentasse e aí, posteriormente, a gente começa com algumas perguntas. Bom dia a todos, bom dia, Walton. É lógico que estar com um grande amigo de tantos anos, e você comentou ali do meu início em São José, né? Você foi o pediatra do sobreaviso do meu primeiro plantão de obstetrícia no antigo Hospital Fátima, em São José, lá em 1995, eu saindo do meu R3, meu terceiro ano de residência. Então, acho que a gente se conhece há um tempinho já, e você foi um dos que me deu um suporte nesse início de carreira aqui em São José. A gente brinca que uma coisa é você estar num ambiente protegido de uma universidade de ponta, com aqueles professores todos do seu lado para tirar qualquer dúvida, de repente você cai no mundão e ter colegas mais experientes que te dão esse suporte nesse início de carreira faz muita diferença, né? Não precisa dizer que, particularmente aqui em São José dos Campos, eu brinco que eu já sou mais josense do que paulistano, né? Eu já pedi o meu green card, já tenho tudo certinho, casado com uma josense de verdade, nascida lá na Santa Casa, né? Então, mais josense impossível. Então, eu acho que eu consegui meu green card já, eu me considero hoje um josense de coração, e paulistano ficou mais para trás mesmo, e para eventualmente voltar para lá, para lembrar por que eu voltei para São José e fiquei aqui na cidade.
Então eu atuo hoje em dia só no consultório, mas já tive muita atuação na área hospitalar, na área de ginecologia, de emergências, tanto na obstetrícia quanto na ginecologia, como você descreveu, outras atividades também na área de ultrassonografia. E progressivamente eu fui me encantando cada vez mais por ampliar esse atendimento da saúde feminina, né? É uma coisa que eu sempre falo muito para os médicos mais novos da área de ginecologia, é que lá atrás o ginecologista era um cara que primeiro cuidava da mulher para que ela não engravidasse. Depois cuidava da mulher para ela engravidar. Aí uma vez que ela engravidou, cuidava da gravidez e das próximas, e quando ela não queria mais, parava de cuidar para ela não engravidar de novo, e do câncer. Era isso que a gente fazia, a gente lá atrás, né, 40, 50 anos atrás. E a ginecologia hoje ampliou demais a sua atuação, é praticamente a clínica geral da mulher em todos os sentidos, né? Hormonologia, metabologia, a orientação nutricional, atividade física e a sexualidade, ela é parte integrante, não só da vida da mulher, dos homens, de todos nós, né? Eu sempre brinco com as pacientes e falo assim, se os nossos pais não gostassem de sexo, a gente não estava aqui. Então, alguma coisa tem de importante nesse assunto. É um assunto que ainda envolve muito mito, envolve muito preconceito, envolve muita insegurança, tem aspectos muito culturais, tem aspectos religiosos, que muitas vezes nos travam um pouco, né? E isso até de geração para geração, né? Acho que aos poucos a gente vem quebrando essas barreiras, a cada geração a gente vai tendo mais liberdade de falar sobre o assunto e ter orientação. Mas ainda acho que restam muitos tabus, né? Eu acho que o nosso papel como médico é também ir quebrando isso, né? Não significa doutrinar ninguém, não significa determinar ninguém o que é certo ou errado, eu acho que cada um decide por si, mas o nosso papel é pelo menos evitar que mitos, preconceitos, conceitos equivocados perpetuem e gerem muitas inseguranças nas pessoas, né? Desde as mais jovens até mesmo as pacientes e as pessoas de mais idade têm muitas inseguranças nesse assunto. Eu acho que o papel nosso como médico, é também ir falando sobre esse assunto, desmistificando bastante. Muito legal, viu? Mas antes de iniciar as perguntas, eu esqueci de comentar. O Dr. Urbano Carvalho é o diretor científico da Associação Paulista de Medicina aqui de São José dos Campos, né? Começou sob a presidência do Dr. Walter Miyamoto, né? Já faz mais de um ano. Então essa área associativa ele contribui muito também, né? Então o tema é esse, né? Sexualidade feminina nos seus diversos aspectos, né? Primeira coisa que eu tenho que perguntar para você, Urbano, como que evoluiu a visão da sociedade sobre a sexualidade feminina ao longo dos tempos? Como você colocou na introdução, é um tema que envolve muito mito, muito tabu, muita insegurança pessoal, muito crivo da sociedade que vai determinar muito do nosso comportamento. Cada sociedade, no seu tempo, de acordo com a sua cultura, vai olhar de forma diferente para esse assunto. Mas, a grosso modo, a gente pode pensar que assim, a sexualidade feminina sempre nunca foi um tema principal no sentido do cuidado com a mulher, né? Ao longo do tempo, a mulher era vista como, bom, o sexo é para reprodução, né? Era uma visão muito voltada para o masculino, né? A mulher ela era vista meio como um complemento nesse sentido, né? As questões femininas não eram relevantes, a mulher não tinha muita voz ativa, e isso foi mudando aos poucos, né? Se a gente pegar aí, para não ficar tão longe, a gente não ir lá para trás, né? Se a gente pensar bem, a mulher sempre foi muito restrita nesse sentido, né? Até porque a sexualidade, a consequência para a mulher sempre foi uma consequência muito mais pesada do que para o homem, né? Eu falo que a mulher tem que ser muito seletiva mesmo nas suas escolhas, porque as consequências principais vão para ela, desde uma gravidez não planejada até eventuais infecções sexualmente transmissíveis e coisas desse tipo. E a sexualidade feminina era muito cerceada, né?
depois ela foi patologizada, né? Então, é de pegar na virada do século XIX para o XX, a história do Freud com histeria e com coisas desse tipo. E só nos últimos 100 anos, e foi progredindo, a gente foi começando a ter esse olhar para a sexualidade feminina. Eu acho que nesse aspecto, a anticoncepção mais segura, que foi um marco ali com pílula anticoncepcional entre os anos 50 e 60, começou a quebrar essa sintonia entre mulher, sexo e igual à gestação. Então, quando a mulher começou a poder ter a sua sexualidade desvinculada da gestação, associado a um papel cada vez mais ativo na sociedade, nós médicos mesmo, ginecologistas, começamos a também ter esse olhar um pouco para esse lado da sexualidade feminina, né? Hoje em dia se fala muito, e às vezes até quando se fala bastante do assunto, tem muito ruído, tem muitas pessoas que às vezes falam sem tanto conhecimento, ou também geram outras situações e outros mitos que a gente pode abordar lá na frente. Mas, de qualquer maneira, a famosa história mesmo, como diria o Jânio Quadros antigo, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Se a gente começa a falar do assunto, pelo menos a gente descortina isso, e no meio do assunto todo vai ter falas que de repente a gente pode concordar, discordar, mas pelo menos se obriga a pensar. E eu acho que isso é legal, porque as mulheres já hoje em dia se sentem muito mais confortáveis de discutir esse assunto, inclusive dentro de consultório, na medida em que nós médicos também damos essa abertura para elas. Eu acho que esse é um papel nosso, como médico, dar essa abertura e nos prepararmos para poder, para as perguntas que vão vir, porque vão vir perguntas, viu? É só você abrir essa... eu falo isso para os meus colegas, ginecologistas, urologistas também, para muito da parte masculina, falo assim, se prepare, porque se você der essa abertura, eu acho que nós temos esse dever de dar essa abertura, a pergunta vai vir. Inclusive tenha a humildade de falar, putz, não sei, vou estudar de novo, vou entender de novo o que é isso, vou procurar, inclusive me despir das minhas próprias dificuldades, né? E é um tema que para mim é apaixonante, eu acho que é parte integrante da saúde feminina como um todo, como da saúde de todos nós, né? Perfeito. Eu queria que você desse para a gente aqui um panorama geral assim, sobre a sexualidade feminina nos diversos momentos da vida, né? Então, na infância, com a descoberta do sexo, na adolescência, com aquelas mudanças corporais, naquelas mudanças mentais, emocionais, né? E, posteriormente, a adulta jovem, a mulher com mais de 40 anos, e depois, quando ela atinge o climatério, né? E, posteriormente, a terceira idade, né? A partir de quantos anos que é a terceira idade? Cada vez está mais para frente, né? Assim, cada momento de vida vai determinar desafios diferentes, descobertas diferentes, né? E usando esse gancho do histórico, né? Até o fato da gente estar discutindo a sexualidade até numa etapa mais avançada da vida, ou discutindo sexualidade numa etapa tão precoce da vida, mostra como a gente já evoluiu como sociedade, né? Na infância, basicamente assim, o nosso sexo já começa antes da gente nascer. Quando a mulher está grávida e vai fazer seu ultrassom lá de primeiro trimestre, ou um pouquinho depois, ali com 14, 16 semanas, né? Primeira coisa que falam assim, nossa, é menino ou menina? Sim. Ou seja, isso já tem impacto na família, na sociedade, na vida como ela vê, etc e tal. A gente pode entrar em outros aspectos específicos dessa situação, mas assim, essa definição já começa até antes de nascer. A gente já tem pequenos rótulos quando a gente está na barriga da nossa mãe, né? Na infância, progressivamente, você vai tendo essa descoberta da criança, né? E aí você é o especialista dessa área, mas essa descoberta da criança do seu papel. Ela individualmente, ela desvinculada dos pais, ela fazendo uma associação de espelho, né, com o pai e com a mãe, em diversas situações, tanto do aspecto físico quanto comportamental. A sociedade também vai encarar dessa forma. Então, a criança vai descobrindo a sua sexualidade, não no sentido adulto da sexualidade, mas sim no sentido de se entender como corpo, né?
Aí já tem uma coisa que, assim, se a gente pensar mais antigamente, acontecia mais, hoje em dia menos, né? Em que aquela brincadeira que, no fundo, tinha um pouco de preconceito no meio do menininho, que com 4, 5, 6 aninhos, ele literalmente descobriu o pinto, né? Isso. Ficava mexendo, brincando, não sei o quê, e era a brincadeira do pai, né? Falou assim, olha o meu garoto e tal, não sei o quê. Se a menininha tivesse, e ela tem a mesma situação de descoberta, e no caso das meninas com um tom de mistério, porque o sexo feminino fica escondido, né? Ao fazer isso, tira a mão daí. O que é isso? Vá lavar a mão. Isso é sujo. São mensagens que já vão passando algumas situações de constrangimento, né? Que às vezes é falado na melhor das boas intenções, mas vai passando algumas mensagens que eu acho que isso é legal, sem querer pautar a pediatria, eu sou casado com uma pediatra, mas eu falo assim, importante o papel do pediatra nessa hora também, para desmistificar essas coisas, né? A gente está, de repente, fazendo uma prevenção, né? Uma profilaxia, para usar os nossos termos médicos, né? De dificuldades lá na frente, quando a gente permite, isso, óbvio, tem situações e situações, mas assim, o fato da criança se descobrir, a gente precisa lembrar que a criança não tem a malícia, ela tem a questão da descoberta, né? Já na adolescência, essa descoberta se acentua porque você tem ação hormonal, né? E o hormônio molda o cérebro, na verdade já molda desde o período fetal e na primeira infância, mas de maneira muito importante na adolescência, com a explosão hormonal, né? Em que o nosso cérebro literalmente se molda e a nossa sexualidade vai ficar mais clara para nós num primeiro momento e para a sociedade depois, quando a gente se expõe a ela, né? Então, a mudança corporal, a percepção de excitação, essa curiosidade da sexualidade, por algum tempo, até antes da pandemia, eu tinha uma oportunidade de fazer palestras em escolas públicas, uma vez a 2 por ano fazia para adolescentes, falando de sexualidade, e assim, foi muito legal porque eu fui lá para falar de planejamento familiar, de anticoncepção, de ST, né? E falava isso, beleza, e as perguntas, 60, 80 minutos de perguntas sobre como é que eu faço sexo. Então, qual é o nosso papel em relação aos adolescentes? Orientar, explicar, não reforçar mitos e preconceitos, né? Tentar colocar, naturalizar com todas as nossas dificuldades que nós também temos, mas colocar para eles que isso é legal, que é normal, mas tem tempo, tem hora, tem momento, tem cuidados que tem que ser tomados, é lógico, mas não ficar naquele terrorismo, né? Que eu acho que é uma coisa importante. Eu sei que eu falo muito, Não, Walter, a você vai me palavra mesmo, cortando, mas assim... esse terrorismo que é implantado para adolescentes, né? E é complicado, porque assim, fica falso. Eles percebem que assim, peraí, a história não está batendo muito com a minha vivência, com o que eu vejo e o que é falado. E a partir do momento que ele percebe isso, a gente perde credibilidade, inclusive como orientador, né? Na adulta jovem, já mais segura, o grande aspecto que pega é a anticoncepção, a questão de planejamento familiar. Eu acho que é fundamental que os casais, em geral, tenham essa noção de que você tem que se planejar, a gravidez não tem que acontecer, ela tem que ser planejada mesmo, em todos os aspectos, momento de vida, estabilidade do relacionamento, e planejamento, inclusive, quantos filhos vai ter e tal, e também o explorar a sua sexualidade de uma forma mais segura, né? Na mulher que já não tem mais a pretensão da gestação, normalmente é na 40, 50 anos a maioria, a gente está esticando também essa questão da fertilidade, mas em geral a prole foi constituída ou não nessa fase. Tem uma série de vivências de sensação de perda de juventude, que eventualmente uma insegurança, inclusive com autoestima corporal. Será que eu já não estou mais tão sexy, se eu não estou mais tão atraente? Será que agora eu já estou num momento em que eu não posso exercer minha sexualidade na plenitude? A gente ainda tem um culto ao corpo de maneira muito forte, né? E já com o climatério isso se acentua demais, né? Hoje a gente melhorou demais a questão do climatério com a questão de terapias hormonais, orientação nutricional, atividade física, né? Se a gente pensar quando a gente era criança, né?
a mulher de 45, 50 anos estava aposentando, a de 60 anos era uma velhinha, se é que estava viva. E hoje em dia a gente está falando de pessoas de 60 anos correndo maratona. Então a gente tem que mudar, inclusive, a nossa cabeça sobre isso. E aí entra nesse último gancho, né? Da sexualidade já numa terceira idade. Não sei como é que é, terceira, quarta, quinta. Sim. Acho que a gente vai ter que aumentar o número de idades aí, Exato. porque a longevidade está aí. E são pessoas que também, lá no passado, nem se discutia. A pessoa que já não engravidava mais, no caso da mulher, não tem sexo. Ela até um certo orgulho, né? Não, agora não preciso mais fazer isto porque eu não engravido mais. E hoje em dia a gente tem no consultório pacientes de 60, de 70, mais de 70 anos, falando assim, olha, eu quero exercer minha sexualidade. E aí? Né? A gente também tem que estar preparado para isso. E que bom que a pessoa tem essa disposição. Isso significa que várias outras questões dela, ela está resolvendo bem e está podendo continuar a exercer na sua plenitude. Cada momento tem sua característica. Ninguém tem que ficar imaginando que aos 50 ou 60 anos você vai se comportar como 20, aliás, não é saudável, né? Mas sim, a gente pode exercer, né? Eu acho que o nosso papel também é acompanhar esses momentos e orientar, dentro do possível, cada uma dessas etapas. Urbano, vou dar um pitaco aí, porque você comentou sobre a sexualidade na mulher de mais idade, pós os 60 anos, né? E se vocês, os profissionais da área da saúde, os colegas médicos, ginecologistas principalmente, urologistas, se eles não se envolverem nesse assunto, ela vai ver a propaganda da televisão. Toma isso, toma aquilo, Uhum. e a maioria das vezes não é o mais adequado, né? Então, isso que você comentou é muito importante, né? Dentro desse contexto aí, pegando esse gancho, de como a gente recebe informações sobre sexualidade, cada vez mais o sexo entra na vida das pessoas, de um jeito ou de outro, mas entra muitas vezes com conteúdos que não são legais, né? Desde o uso de medicamentos ou fórmulas mágicas aí numa idade mais avançada, e essa história de idade avançada pode se discutir bastante, porque a gente tem pessoas muito jovens que eventualmente usam medicamentos sem prescrição em função das suas próprias inseguranças, porque não foi trabalhado a questão emocional delas, então elas acreditam que tem a famosa pílula mágica, a gente adora uma pílula mágica para tudo, né? E desde a molecada mais nova, e também a mesma coisa, acho que até a gente tem que tomar cuidado com essa compartimentalização de idades, porque assim, essa história da molecada mais nova, os adultos também, em cima desse tema que eu vou falar, é um tema que me preocupa um pouco, que é a pornografia, tá? Dentro dessas palestras que eu fiz lá atrás, quem sabe volto a fazer, porque eu gosto muito dessa interação com a molecada, mas assim, o que me chamava muita atenção? Muitas das perguntas deles era nitidamente aquela questão de ter assistido vídeo pornô, achar que aquilo é sexualidade de verdade, né? Com todos os maniqueísmos, com todas as situações bem questionáveis até, que uma coisa é um adulto assistir aquilo, entendendo que aquilo é um entretenimento, que é uma performance. Outra coisa é uma garota ou um garoto em formação, sem muito conhecimento, sem muito entendimento, e ele simplesmente vai olhar aquilo para falar assim, meu, como é que eu faço sexo? Como é que é o jeito certo de fazer sexo? Né? Como é que eu vou ser um garanhão ou eu vou ser uma menina mega sexy, né? E os filmes pornô, nesse sentido, eles têm acesso no celular, né? Então, assim, antigamente era aquela coisa, agora eu vou ficar muito velho, né? Porque aquela coisa de você tentar conseguir uma fita escondida para assistir, sabe-se lá como, né? Com a possibilidade enorme de você tomar um esporro do seu pai e da sua mãe, e hoje em dia a molecada vê no celular, no intervalo do recreio. E eles aprendem que aquilo seria o certo, né? Muitas perguntas da molecada vêm tudo nessa linha, e desmistificar também é importante, né? Então, eu adorei essa abertura de espaço que a PM deu para a gente falar sobre o assunto, porque eu acho que é mais
mas ali uma palhinha para a gente falar de maneira um pouco mais tranquila sobre o assunto mesmo. Perfeito. Você tinha feito um comentário no início da sua exposição, né? Eu queria que você reforçasse isso, né? Qual que seria a relação entre a sexualidade, o anticoncepcional e a própria gestação? Você comentou alguma coisinha, mas Tem eu assisti um vídeo de uma mulher falando sobre isso, eu achei muito interessante, adorei. E como a gente fica sobre esse assunto, fica chegando um monte de coisa para mim desse assunto, né? Então ela fala assim que a sexualidade feminina era um problema, porque assim, a menina desde o momento em que ela começava a menstruar e começava a namorar, era primeiro passava 10, 15, 20 anos morrendo de medo de engravidar, depois passava alguns 5, 6, 7, 8 anos tentando engravidar e aí lidando com a gravidez, depois já morrendo de medo de engravidar de novo, e depois, quando entrava na menopausa, lamentando o fato de não poder mais engravidar. Então, a gestação, ela é um elemento central na sexualidade feminina. Foi aquilo que eu falei lá no comecinho, né? A mulher, ela precisa ser seletiva porque as consequências maiores são para ela mesma, né? Uma mulher que engravida, ela vai ter impacto na sua vida física, emocional, social, profissional, de uma maneira totalmente diferente do que para o homem, né? Então, planejar no tempo e com este parceiro, que tem que ser parceiro para valer, como o nome diz, né? Que tem que ser um cara que apoie, que fique do lado, realmente que a ajude, é importante para ela, né? Então, a menina, desde muito jovem, desde a adolescência, ela já convive com essa situação e esse fantasma, que faz com que muitas vezes elas até tomem atitudes inadequadas, do tipo usar mais de um método de maneira errada, se automedicar pelas inseguranças que acontecem. Por quê? Porque a gestação sempre é um fantasma, seja para quem quer ter, seja para quem não quer, né? Então, entender isso, aí puxando para a minha área, a ginecologia, entender essa questão, não centrar a discussão da sexualidade feminina apenas nisso, mas é um elemento central para as meninas, tá? Lógico, nas meninas que têm interesse sexual por mulheres, a princípio isso não é uma coisa tão relevante, então as meninas que só mantêm relações com outras meninas, aí essa questão da anticoncepção não é preocupante. Eu brinco, eu tenho várias moças no meu consultório, até eu tenho essa brincadeira de falar que os casais vão comigo lá, né? E para mim é muito legal, eu gosto muito de atendê-las. E eu brinco e falo assim, pelo menos vocês eu não preciso me preocupar muito com a anticoncepção, mas se mudar de ideia, vem conversar comigo de algum jeito. Porque até para elas, né? Quer dizer, eu não tenho a preocupação com a anticoncepção, mas ela pode ter o interesse da gravidez, e aí é uma outra situação completamente distinta, que não vai envolver diretamente a sexualidade dela, mas também impacta, né? Então, a gente tem que se despir um pouco dessas coisas que nos limitam e ter a cabeça aberta. Eu acho que eu procuro trabalhar o tempo todo as questões comigo mesmo para poder saber como lidar com os diversos aspectos. E as pacientes me ensinam bastante. me fala um pouquinho agora, né? Como que é a resposta sexual humana, no caso, né? Que existem vários modelos teóricos, né? O Master, Johnson, Kaplan, Bason, tem. Então, né? Porque os animais também fazem sexo, né? Sim. Não humanos. Então, o que você pode comentar sobre isso? Como a gente estava comentando lá no comecinho, né, que a sexualidade passou a ser um assunto de interesse nos últimos 100 anos. Assim, nesse sentido, de entender cientificamente como é que funciona, procurar construir modelos de teóricos, inclusive para aprendizado para nós médicos, né? Então, os pioneiros nessa história foram Masters e Johnson, eram um casal, na verdade, né? Um médico e uma psicóloga, americanos que começaram a tentar montar um modelo teórico de resposta sexual humana, em que eles inicialmente falavam do processo de excitação, orgasmo e resolução,
uma curva, tentando explicar como o corpo humano respondia, né? E se colocavam isso como uma resposta padrão, que é até intuitivo para nós, né? Pensar assim, pô, eu fiquei excitado, o ápice da minha excitação, o orgasmo, e uma vez que eu atingi esse ápice, eu volto a um estado de repouso, de resolução, né? Logo na sequência, a doutora Kaplan complementou isso, colocando a questão do desejo sexual, né? Então, para não ser uma coisa totalmente mecanizada, então eu falei, não, peraí, mas tem uma fase que antecederia todo esse processo físico, que é a fase do interesse, do desejo, da motivação para o sexo, né? Então, ela colocou essa etapa a mais, que seria o despertar do desejo, levando a um processo de excitação do corpo, que é nada mais nada menos do que uma preparação que aquele corpo tem para a atividade sexual, uma vez ocorrendo a atividade sexual, o orgasmo e a resolução depois, né? E esse modelo, ele se aplica normalmente de maneira muito fácil e clara para a sexualidade masculina, né? E muitas vezes a sexualidade feminina, bom, como tudo, eu acho que as mulheres são bastante mais complexas, né, em todos os aspectos, positivamente no meu ver. E aí teve uma canadense, que é a Rosemary Basson, que já tem 20 anos isso, ela já propôs um outro tipo de modelo. Por quê? Porque não se encaixava muito essa resposta desse padrãozinho, muitas vezes para a mulher. A mulher não encaixava direito nisso necessariamente. Ela também podia ter esse tipo de resposta, mas não. Então ela coloca um modelo mais circular. Como assim circular? Ela fala o seguinte, olha, não necessariamente a mulher tem que ter uma motivação inicial de desejo espontâneo, e esse espontâneo a gente pode botar bem entre aspas, e que a partir daí excitar, ter orgasmo e resolução. A mulher pode perfeitamente estar, como a gente fala, neutra do ponto de vista sexual, e ao ser provocada pela sua parceria, então ela percebe um quadro de excitação física, corporal, ela não estava com desejo, e essa excitação vem para ela a percepção, nossa, eu estou ficando excitado, e aí o desejo é despertado, e aí faz um ciclo positivo, na medida em que as condições sejam favoráveis entre desejo e excitação, com orgasmo ou não, que é uma outra questão interessante para a gente abordar especificamente depois, e eventualmente resolução, e esse mecanismo, quando é um mecanismo de resposta muito legal, que foi satisfatório, que foi positivo para ela, inclusive a motiva a permanecer tendo interesse em repetir essa experiência dela, né? E eu acho que tem bastante sentido, particularmente quando a gente pensar em relacionamentos mais longos, né? Esse tipo de modelo é um modelo que eu acho que se adequa bem. E importante entender, um não necessariamente exclui o outro, e todos são modelos, né? A nossa sexualidade, ela é muito mais ampla, plural, do que o que a gente tenta encaixar em caixinhas de conhecimento. Mas serve como uma base para que a gente possa entender e aí, em cima disso, adaptar, inclusive, a cada pessoa. Não necessariamente ficar tentando enquadrar todo mundo numa caixinha, né? Legal. Continuando aqui, eu acredito que a principal queixa feminina no consultório, quando se vai abordar essa área da sexualidade, não sei se seria isso, mas é a diminuição da libido. Uhum. Né? Talvez até falar o que é libido, né? Então, e como que você faz essa avaliação? Fatores hormonais, fatores emocionais, fatores sociais, fatores físicos. Como é que você faz isso? Foi aquilo que eu estava conversando, né? Falei assim, olha, o médico tem que se preparar e entender que se ele abrir essa pergunta e a paciente perceber nele uma pessoa que vai escutar, ele tem que estar preparado para ouvir, porque abrir uma caixinha que vai dar essa pessoa, e isso vale para nós homens, viu? Porque as mulheres, elas até têm um hábito muito saudável de expor suas emoções, de conversar com a amiga, conversar com o médico de maneira mais liberal, na medida que o médico dê essa abertura também. Nós somos mais travados até nesse aspecto. Eu acho que a gente também deveria
ter essa abertura, e eu acho que eu convoco os urologistas a terem esse olhar também, né? Porque eles são identificados, né, como médico do homem, lógico que o urologista atende mulher também, mas nesse aspecto, e isso é muito legal. E a diminuição da libido, ela é a queixa principal. E você colocou de maneira bem didática mesmo, tem várias questões envolvidas para a gente, primeiro, entender se isso é uma coisa verdadeira, ou se ela está apenas com uma expectativa exagerada sobre a própria sexualidade, e uma vez que seja verdadeiro, o que está envolvido. Por isso que eu falei, tem que ter tempo para você conversar sobre isso, né? Bom, falando libido, né? A gente, quando fala libido, a gente pensa tesão, tá? É meio automatizado essa associação. Libido, na verdade, aí puxando um pouquinho positivamente para o Freud, já que eu falei negativamente dele lá atrás, né? Essa pulsão de vida, esse desejo de viver em geral. E sim, você pode também direcionar um pouco para libido no sentido sexual da coisa, tá? Então, o que é essa diminuição da libido? Ah, poxa, doutor, eu morria de tesão, bastava qualquer pequena situação já me deixava motivada, e agora, nossa, não tenho mais motivação para isso, até prefiro não ter mais sexo, ou então, nossa, me respondo muito mal, e aí eu fico até frustrada com isso, né? Lógico, por exemplo, se nós estamos doentes, se a gente está doente com uma doença, naturalmente o nosso corpo entende que fala assim, olha, preciso gastar energia para me recuperar. Então é compreensível que numa situação de doença aguda, eventualmente até numa doença crônica que vai te desgastando muito, essa pessoa tem essa energia vital diminuída. E o corpo fala assim, não, peraí, eu preciso gastar onde eu preciso sobreviver aqui. Então, um primeiro aspecto que o médico vai ter que olhar, e é mais um aspecto que a gente está mais confortável, é entender um pouco como é que está essa dinâmica da saúde geral da pessoa e, eventualmente, identificando uma dificuldade física. A gente vai trabalhar muito nessa questão biológica, né? A gente pode ter também uma questão hormonal diretamente relacionada, a gente está falando ali dos diversos momentos da vida da mulher, né? É até fisiológico esperado que uma moça mais jovem tenha mais libido, né? Se a gente pensar do ponto de vista de evolução da espécie, entre 20 e 35 anos é o auge do ponto de vista da reprodução, então espera-se que moças e rapazes nessa idade tenham mais tesão mesmo, afinal de contas a espécie precisa se manter, reproduzir. Mas em outros momentos, por exemplo, com o início do decréscimo hormonal entre 40 e 50 anos, culminando na menopausa feminina, né? Você vai ter uma diminuição da produção hormonal que vai impactar fisicamente nela, em todos os aspectos, emocionalmente também, uma resposta sexual menos pronunciada ou com mais dificuldade, e que vai gerando, às vezes, muita frustração, né? Porque fala assim, poxa vida, eu não estou respondendo como antes. E aí vai um ciclo vicioso negativo, né? Falando da Basson lá do ciclo positivo, o ciclo negativo. Eu não tenho uma resposta legal, não me dá tanta satisfação, isso já me desmotiva um pouco e vai jogando isso para baixo, tá? As questões emocionais, elas entram em tudo, desde como eu me vejo como pessoa, se eu estou seguro de mim mesmo ou não, se a minha autoestima está legal ou não, se eu estou vivendo um momento difícil por qualquer motivo emocional, isso pode ser até desde profissional, pessoal, no próprio relacionamento, né? Lembrando que no caso da nossa sexualidade, a gente vai ter ela intrínseca a nós, mas também a gente tem ela relacionada aos outros. A gente exerce a sexualidade, lógico, pode ser sozinho, mas você também exerce muito com outras pessoas. Então, essa interação vai determinar muito de você. Se você não sente uma parceria que te motiva, que te estimula, que te anima, que seja positiva para você, você pode ter um apagamento da sua libido, né? E tem todo o contexto social. Quer dizer, se a gente for, papo para muito tempo, mas eu acho que é importante que a gente consiga ter essa noção e esse olhar, né? Inclusive, como eu estava falando, para desmistificar um pouco. Porque, lógico, uma mulher de 35, 40 anos, com 2 filhos pequenos, um casamento já de 10, 15 anos, sobrecarregada com a parte profissional,
sabe, começando a ter preocupação com os pais que estão mais idosos. É uma multiplicidade de situações que só por aí a gente consegue justificar muita coisa. E a gente tem que tomar cuidado, porque sim, isso explica, mas às vezes não é na totalidade. Então, esse olhar mais amplo, eu acho que é importante, para daí, a cada caso, você vai direcionar para uma coisa. Legal, viu? E você falou sobre a libido, então seria talvez o início, né, de tudo para culminar com uma relação sexual que vai chegar ao orgasmo, né? E o orgasmo é aquilo, né? Um pecado, né? O passado era considerado um pecado, né? Do pecado, então, no passado, né? E hoje é uma obrigação, né? Considerar uma obrigação no presente. O que você pode me falar sobre isso? Esse é um tema interessante, né? Porque se a gente for pegar lá atrás, né? Primeiro, a sexualidade feminina não era relevante, né? Não era importante, não era tema, né? Muito menos o prazer feminino não tinha relevância nenhuma, não tinha importância nenhuma, né? A mulher estava ali para reproduzir e pronto, tá? Até as mulheres que eventualmente gostavam de sexo e se sentiam bem, tinham uma parceria legal, que pode perfeitamente acontecer, a gente também não pode ser tão maniqueísta assim, né? Tinha até uma certa vergonha, né? Como assim que eu vou falar que eu gosto de sexo, que eu tenho prazer no sexo, né? Era até mal visto. Isso a gente está falando lá atrás, né? E aí foi mudando, foi mudando, foi mudando. A gente está participando disso aqui quando a gente está falando sobre o assunto. E hoje em dia quase que virou o contrário. Virou assim, quase que uma obrigação que tem que ter orgasmo em cada relação, tem que explodir os fogos de artifício, tem que desfalecer o tempo todo, tem que ter orgasmos múltiplos, e tem 1000 técnicas, e tem 1000 situações, e inclusive a expectativa às vezes fica tão alta que às vezes a relação sexual sempre gera uma frustração, porque fala assim, não, mas peraí, o que me fala... me venderam um peixe que não estou sentindo isso na minha prática, na minha vida, né? Então, realmente, de um pecado, de uma coisa escondida, de uma coisa errada até, mal vista, agora virou o contrário, né? Virou uma obrigação total, né? E eu sempre falo para as pacientes o seguinte, que isso eu acho que tem um pouco a ver com essa leitura que a Rosemary Basson fez, né? E ela sendo mulher, eu acho que facilitou até esse olhar diferenciado. Fala assim, o que, ao final dessa atividade que você teve, desse relacionamento que você teve, você ficou feliz ou não? Você se sentiu satisfeito ou não? Você se sentiu conectada mais a essa parceria ou não? Né? Você está emocionalmente feliz com aquilo ou não? Você vai ter situações, seja pelo teu momento de vida, pela parceria que você está, pelo que aconteceu, tá? Em que você vai ter ali um orgasmo explosivo, eu brinco, né? Que de acordar os vizinhos, né? E você vai ter aquela situação em que você fala assim, e aí, mas você não gritou, você não explodiu, você não, né? Mas eu adorei. Foi muito legal. Eu estou muito conectado com aquela minha parceria. Eu estou muito junta com ele ou com ela, né? Então, isso é uma coisa legal de conversar com os homens, né? Porque o homem também fica com uma ideia de que, nossa, a mulher tem que gritar, pular, espernear, gemer alto e não sei o quê. Lembrando a questão da pornografia, né? Não, cara, a mulher pode estar muito feliz com você, e aí eu estou falando para os homens mesmo, né? A mulher pode estar muito realizada, muito feliz, curtir demais com você, sem que necessariamente ela precise fazer demonstrações super efusivas de nada, né? E ela mesma vai perceber, fala, olha, eu tive prazeres diferentes. Então, isso é legal. E para nós também, eu acho que os homens também têm esse conceito, aí entrando um pouquinho, né, apesar de ser sexualidade feminina o tema, mas afinal de contas sexualidade humana como um todo, né, a gente faz muito uma associação de ejaculação com orgasmo, com prazer, com virilidade, com capacidade de ereção calma, né, a gente consegue exercer nossa sexualidade de várias formas diferentes e em cada momento diferente, não só de vida, mas a cada situação a gente vai expressar isso de maneiras distintas. E não existe o certo ou errado, o melhor ou pior, até porque, como eu sempre falo para as meninas no consultório, a gente não tem que fazer checklist e ficar dando nota para tudo. A gente tem que
gente tem que, ao final, curtir. E sim, vai ter vezes que não vai ser tão bom. Beleza, não tem problema. Vamos para a próxima, tá? Eu acho que é isso. Mas legal, viu? E avançando um pouco sobre isso, né, a gente vai falar, quero que você fale sobre outro tema controverso, né? Que é a masturbação, né? Ao longo do tempo, muitos mitos foram criados, muitos preconceitos, né? Principalmente para a área feminina, né? O uso de brinquedos eróticos, né? O que que você fala para as mulheres que te procuram em consultório? O que que você pode falar sobre isso? Bom, assim, esse tema é um tema que foi muito interessante, a pandemia. A pandemia nos isolou. Então, a maioria das pessoas teve que ficar confinada em casa. E tem uma estatística mostrando que a indústria de produtos eróticos explodiu nessa época, tá? Com compra de produtos das mais diversas origens em função disso, de exploração da sua própria sexualidade, tá? E foi interessante, falei, ué, por quê, né? Lógico que em parte tem a ver com essa desmistificação, em parte tem a ver com curiosidade, em parte tem a ver com essa situação específica que a gente vivenciou, né? E é interessante porque a masturbação, dentro daquele contexto, voltando o ganchinho lá para a sexualidade da nossa infância, que eu brinquei com a história do pai do menino achando o máximo, porque o menino estava segurando o pinto, e para a menina a coisa complicava, isso se perpetua. Então, assim, aquelas brincadeirinhas do tipo, nossa, o menino não sai do banheiro na adolescência, com um tom um pouco irônico e de sorriso de canto de lábio do pai. Imagine a cena sendo a menina. A casa caía para ela, né? Entre meninos, essa conversa da masturbação e falando o termo popular, o bater punheta, é um tema normal entre meninos, né? Entre meninas, não. E hoje a gente está aos pouquinhos desmistificando também esse tema. Quer dizer, então, que a mulher tem que se masturbar, e se vai se masturbar, tem que se masturbar X vezes por semana, ou usando ou não usando alguma coisa? Não. Não existem obrigações, não existem regras, mas a gente tem que saber que isto é parte da nossa sexualidade, seja por um momento de descoberta. Afinal de contas, se a mulher nem ela sabe muito bem o que sentir, como sentir, aonde se tocar, fica mais difícil ainda, particularmente quando tem um parceiro masculino, exigir que aquele que não tem vulva, não tem clitóris, saiba o que fazer com ela. Isso é um tema importante, né? Quer dizer, a gente não tem que terceirizar a nossa sexualidade para ninguém, né? Ninguém vem com PhD, e mesmo quem tenha PhD não tem que saber mais do que a gente sobre o nosso próprio corpo. Acho que a masturbação, nesse aspecto, ela vem como um fator libertador para quem curte. Eu tenho pacientes que curtem numa boa, tenho pacientes que não se sentem confortáveis com isso, por qualquer que seja o motivo, ou simplesmente não se interessam, não é legal, tá? E isso também tem que ficar claro, o fato de ter ou não ter uma parceria sexual ocasional ou fixa, não determina do tipo, se eu não tiver um parceiro eu me masturbo, se eu tiver parceiro eu não me masturbo. Não tem a ver. No nosso mundo masculino isso nunca foi uma coisa relevante, né? E eu acho que se a gente conversar e pelo menos mostrar para elas, falar assim, olha, isso não tem importância. Se você se sente confortável, se você é um momento seu com você mesmo, né? Ok, pratique. Mas tem que. Não tem que nada. Se a pessoa não se sente confortável, ou não gosta, ou naquele momento de vida para ela não é relevante, tá bom também, não tem problema. Né? Em sexualidade, a gente não tem certos e errados, desde que você esteja confortável com o que está acontecendo. E pegando esse gancho, mais ou menos também em relação das mulheres, como que a mulher ela pode lidar? Como que você acha? Qual o conselho que você vai dar para ela, né? Como que ela vai lidar com a dificuldade do parceiro? Muitas vezes apresentando ejaculação precoce, muitas vezes apresentando perda de ereção.
qual a orientação que você dá? Dentro dessa área, né, a gente tem, especificamente falando da saúde masculina, a gente tem profissionais que estão preparados diretamente para lidar até com os aspectos físicos, hormonais e tal dos homens em relação a isso. Mas seguramente, até porque nós homens temos mais dificuldade de falar sobre o assunto, a gente é mais travado para falar sobre isso, em todos os aspectos, tá? A gente lida mal com essas inseguranças nossas, tá? Isso muitas vezes reverbera e estoura na mulher, né? A gente sabe que muitas vezes, isso não precisa ir longe, né? É a mulher que marca a consulta, né? Ela que marca, fala assim, você vai tal dia, tal hora, e é isso, né? Então, esse papel, inclusive de cuidadora, que é muito íntimo das mulheres em geral, né? E nesse aspecto em específico, né, de dificuldades da sexualidade masculina, o que eu costumo abordar com elas é como é que elas têm que encarar isso, porque isso impacta a vida delas também, né? Então, normalmente, uma ejaculação precoce, né? Ou seja, o cara tem uma ejaculação muito rápido, né, na hora da relação. E essa história do rápido também tem que ser discutida, né? Porque tem um monte de trabalho científico falando, é 1 minuto, 3 minutos e não sei o que, não sei o que. Eu fico imaginando alguém com um cronômetro, né? É uma coisa muito estranha, né? E usando o termo típico, né? Muito broxante, né? Você ficar fazendo ali uma métrica. É lógico, nós médicos, a gente já gosta de métricas, porque isso nos ajuda a raciocinar, mas não é bem assim que funciona, né? Mas, de qualquer maneira, normalmente a ejaculação precoce, ela está muito associada com ansiedade. Está muito associada com ansiedade, com insegurança. No garoto mais novo, que obviamente, como a gente brinca, é um carro 0 quilômetro, né? Tem hormônios, não tem lesões físicas, não tem nada. Por que esse garoto tem isso? Ansiedade de desempenho, insegurança, né? Tem esse conceito de que o homem sempre sabe tudo. É uma grande bobagem. O cara também está inseguro, ele também está... Como é que eu vou me desempenhar na frente dessa mulher? De repente, puxa vida, eu gosto tanto dessa mulher, eu tenho tanto desejo por ela, que eu estou inseguro de não me desempenhar bem e decepcionar e perder essa oportunidade. Então, a ejaculação precoce está muito associada com ansiedade de desempenho. Isso pode ser em qualquer idade. A gente associa mais com jovens, mas também pode acontecer nas pessoas de mais idade, particularmente no início de relacionamento, né? E no caso da perda da libido, e perda de ereção, eventualmente, perda de interesse, o cara não está mais interessado em sexo, por qualquer que seja o motivo, ou ele até está, mas ele fisicamente a resposta é ruim. Isso muitas vezes passa para a mulher uma ideia de que, puxa, esse cara não me deseja mais, né? A ereção seria meio que um marco do desejo masculino. E aí, quando ela tem esta percepção, e a nossa comunicação 90% é não verbal, é muito de expressão, e em parcerias de mais longas, um olha para a cara do outro e já consegue perceber muito rapidamente qual é o estado de espírito do outro. Essa sensação de frustração ou de insegurança que a mulher acaba transmitindo faz com que reforce no cara a situação e fala, putz, temos um problema mesmo, a coisa está ruim, e vira um ciclo vicioso negativo, né? Nas duas situações, tem alguns clichês que acontecem, né? Do tipo, imagina, não se preocupa, tá tudo bem, da próxima vai ser diferente, né? E aí, falando como homem, né? A coisa que a gente menos quer é dó, né? E as mulheres são super compreensivas com a gente, mas a sensação de falar assim, nossa, estou com dó, complicou, né? Questionar, por outro lado, às vezes por insegurança, tipo assim, você não tem mais interesse por mim? Como, obviamente, o homem sempre tem interesse, outro clichê, porque não é necessariamente verdadeiro, né? Então você tem interesse por alguma outra pessoa. Pronto, complicou. Se o cara tem mesmo, é complicado, mas se o cara não tem, ele se sente mais inseguro ainda. Isso entra numa coisa que a gente chama de ciclo da falha. Ou seja, eu tenho uma insegurança, uma dificuldade, essa dificuldade se mostra fisicamente para mim e reforça para mim o emocional de que eu tenho mesmo um problema. Eu fico num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso faz com que o cara, na hora da relação, ao invés de ele estar conectado com aquela parceira, está vinculado com ela, curtindo aqueles momentos com ela, ele está autocentrado, pensando o tempo todo no desempenho dele.
Então ele fica o tempo todo assim, será que agora eu estou tendo ereção? Será que agora eu estou conseguindo? Agora eu estou conseguindo. Então ele fica tão ansioso pelo desempenho que justamente por causa disso, sendo um pouquinho médico, né, libera adrenalina que vai fazer o quê? Perder a ereção. É consequência. Eu até brinco com as pacientes no consultório, dando o exemplo, né? Eu falo assim, imagine você e o seu parceiro na África, transando, não sabe direito por quê, porque era muito biológico só, e vem um leão. Ninguém vai chegar e falar assim, não, tudo bem, vamos rapidinho, que dá tempo. Não, meu amigo, vamos subir na árvore porque o leão vai pegar. Então, o que acontece nesse momento de estresse? Perde a ereção, como no caso da mulher, a perda da lubrificação, por desfocar, né? Então, se eles começam a entender, olha, é uma reação física, pode ter dificuldades, pode ter problemas hormonais, físicos, pode. Como é que a mulher lida? Primeiro, não colocando e centrando na questão da ereção masculina, a ejaculação não masculina, a fonte primária de toda a realização sexual. Não é assim que funciona, né? A mulher pode perfeitamente curtir com aquele parceiro sem que ele tenha ereção. E se você perguntar para homens que eventualmente têm alguma dificuldade de ereção, se perguntar para o cara, não, eu gosto de sexo. Eu quero curtir com a minha parceira. Eu fico frustrado porque eu não tenho uma ereção legal, mas isso não me impediria de curtir a minha sexualidade com a minha parceira. Se a gente começa a também ir por esse caminho, não estou dizendo que não vai tratar coisas tratáveis, mas se a gente desmistifica essa genitalização do sexo, eu sempre falo assim, ó, sexo é muito mais do que um pênis duro dentro de uma vagina lubrificada, ejaculando lá dentro. Isso é o sexo reprodutivo, né? Eu já brinquei com algumas pacientes mais velhas, na faixa aí dos seus 60, 70 anos, que vêm com essa demanda, porque é uma demanda muito característica até da faixa etária. Eu brinco com elas assim, falando de maneira muito séria, eu falo assim, mas a senhora quer engravidar? Ela olha para mim, depois de ficar incrédula por alguns segundos para saber se eu estou brincando ou não, ela ri e tal. Eu falo assim, então, sexualidade nossa é muito mais ampla do que isso. E se a gente pode curtir de maneira muito mais ampla, isso vai inclusive tirar essa pressão do cara de que tem que ter uma ereção perfeita por um tempo prolongado para dar prazer. Não, não é ele que me dá prazer. Eu curto com ele e vou ter o meu prazer. Quando a gente vai por este caminho, na minha visão, esse é um papel que eu tento como ginecologista e sexólogo passar para as mulheres, né? Para que elas não fiquem tanto julgando, avaliando esse desempenho, né? Ou se sentindo inseguras, né? Então ele não me deseja mais. Não tem que puxar para você nada. E não tem culpas, né? A gente só vai exercer sexualidade de outra forma. Muito bom, viu? E agora, continuando, você comentou sobre as mulheres de mais idade, né? E o sexo após a menopausa, né? Então é aquilo que você comentou no começo. Se não vou mais engravidar, por que eu vou ter sexo, né? Quais as mudanças físicas que impedem isso e como que se resolve isso? Como ajudar a resolver, né? Em cima daquele contexto inicial que a gente tinha falado, da longevidade, né? Eu acho que a medicina nesse ponto é uma prova de sucesso, né? A gente conseguiu esticar muito a faixa média de tempo de vida da população. Isso é, lógico, em parte, puxando a sardinha para nós, um mérito da medicina. Isso também permitiu que as pessoas tenham suficiente saúde para não estar na terceira idade apenas ficando felizes porque estão menos doentes, e sim podendo exercer sua vida na plenitude, né? Então, a sexualidade na terceira idade, ela hoje é uma demanda, tá? Eu me sinto bem o suficiente para, sim, querer continuar curtindo uma coisa que eu sempre curti numa boa. E se eu tenho um parceiro de muita longa data, eu tenho uma conexão emocional com essa pessoa e quero curtir com ela. Se eu estou vivendo um novo momento de vida, que essa é outra situação mais nova para nós, né? Novas parcerias se formando já numa idade mais avançada, eu também quero exercer minha sexualidade com essa pessoa, né? E aí sim, tem algumas dificuldades ou limitações físicas que podem atrapalhar, e aí eu acho que a medicina ajuda, a ginecologia nesse caso tem várias coisas que podem ajudar,
Porque sim, por exemplo, a queda hormonal, ela pode gerar uma dificuldade de lubrificação vaginal, uma perda de elasticidade da vagina, eventualmente um desconforto na hora da relação, o processo de excitação e prazer pode ficar um pouco limitado. A gente tem que lembrar que o processo de excitação é físico, o prazer está na nossa cabeça. Sempre falo que o órgão sexual principal que a gente tem é a nossa cabeça, não são os genitais, né? Mas essas dificuldades a gente pode lidar com as reposições hormonais, né? A reposição hormonal está aí para isso, não especificamente apenas para isso, mas também engloba isso, porque isso é parte da saúde integral da gente. A gente tem técnicas, então, poxa vida, mas eu não posso usar hormônio, eu não quero, e aí, então, eu não vou ter opção. Não, a gente tem outras alternativas também. Existe hoje, é um ramo que eu também acabo atuando dentro da ginecologia, né? O uso de energias para melhora da qualidade genital, né? Aí tem laser, tem radiofrequência, tem várias técnicas que se usa de equipamentos com uso de energias para isso, do mesmo jeito, e a gente aprendeu muito com os dermatologistas que já fazem isso há mais tempo na parte da pele como um todo, a gente adaptou um pouquinho para a ginecologia essa área, e isso tem um impacto gigante para melhorar a qualidade do tecido em todos os sentidos, e a gente está falando de sexo aqui, mas poderia falar de outras situações e patologias também, né? Sem contar, obviamente, tudo isso que a gente está fazendo aqui, né? Essa discussão toda da questão emocional, desmistificar várias coisas e colocar a sexualidade num plano mais amplo, né? Eu falo que teve uma paciente que me marcou bastante há alguns anos, ela falou o seguinte, falou assim, poxa, doutor, eu não tenho mais sexo com meu marido. Mas quantos anos vocês estão juntos? 40 e tantos anos. Aí eu falei, sei, mas você o beija? Todo dia. Vocês se abraçam? Sempre. Anda de mão dada na rua? Doutor, mão dada ou abraçados? Dorme de conchinha? Durmo. Falei, então você exerce sua sexualidade todos os seus dias. Você está exercendo esse carinho, essa conexão com esse parceiro todos os dias. Então, pegando um pouquinho, quer dizer, como eu falei, a nossa sexualidade a gente se expressa o tempo todo, né? Quando eu falei isso, essa senhora, ela chegou para mim e falou, nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Eu falei assim, experimente falar sobre isso com seu parceiro, para entender o que significa para ele também. Pegando o ganchinho, por exemplo, de como lidar com essas questões masculinas, que afinal de contas nós somos travados e não falamos, né? E foi muito legal ela voltar depois, e essa é a vantagem que a gente tem da medicina privada, de você poder manter esse vínculo com o paciente, ele voltar. Eu falei assim, nossa, doutor, o meu marido falou para mim que foi um peso que eu tirei das costas dele, porque ele ficava preocupado com o próprio desempenho. Ele falou, eu não consigo ter o desempenho que eu tinha antes, então o que nós fazemos, homens? A gente não procura ajuda, a gente se fecha. Né? A gente finge que não acontece o problema, não olhando mais para ele. E quando descortinou isso, eles relaxaram e conseguiram curtir a sexualidade de outras formas. Então, lógico, tem a questão técnica, hormonal, vitaminas, suplementos, energia, cirurgias, tem várias coisas que a gente pode discutir mais especificamente, tecnicamente da ginecologia, mas eu sempre gosto de dar esse panorama mais amplo, porque nós somos biopsicossociais, né? A gente não é só bio. Exato. Você fez alguns comentários, né? E fica nesse pensamento, a ditadura que existe do corpo perfeito, né? Aquela eterna insegurança, né? Uhum. Da aceitação, da autoaceitação, né? Para que a pessoa vá se permitir, para que a mulher vá se permitir de ser um ser sexualizado. Uhum. O que você pode comentar para mim sobre isso, né? Já entrando aqui no finalzinho da nossa conversa, né? Faz parte mais de mais dessas situações, né? Então a gente tem a ideia de que para que eu tenha direito à minha sexualidade, né? Eu tenho que ter um corpo perfeito, né? Então eu tenho que ter uma bunda assim, ó, assado, a coxa assim, ó, assado, meu peito tem que ser assim, ó, assado, eu tenho que ter um aspecto físico super sexy. Isso no caso das meninas, no caso dos rapazes a mesma coisa. Se eu não tiver um peitoral super definido, né, eu não teria direito a exercer minha sexualidade. Tem aquela coisa do tipo,
os modelos idealizados, né? Isso é muito da nossa cultura ocidental, tem muito esse tipo de endeusamento da juventude, que a gente pode usar de forma positiva, no sentido, nós médicos, inclusive, os educadores físicos, né, fisioterapeutas, né, que trabalham de alguma forma com essa área mais física. Lógico que a gente pode aproveitar esse ganchinho positivo no sentido de, olha, vamos fazer ginástica sim, vamos cuidar da nossa nutrição, né, falando das nutricionistas também, vamos cuidar da nossa nutrição, da nossa dieta, vamos cuidar do nosso corpo, vamos nos tornar melhores. Nós, como médicos, sabemos que quem cuida bem da sua nutrição e do seu físico, com atividade física regular, né, cuidar de sono, etc e tal, quebra o nosso galho, né? A gente começa a conseguir fazer mais medicina preventiva do que curativa. Então, para nós é muito bom em todos os sentidos, né? Profissional e pessoal. É a tônica do nosso nossa podcast, né? É a prevenção. A né? prevenção, a orientação, os cuidados, né? Se engana quem acha que o médico fica felizão de ficar dando remédio para tratar doença. Né? Quando a gente está tratando doença, a gente já está tratando a consequência, né? Então, e não a causa. A causa é bem para trás. Então, a gente pode até aproveitar essa situação no aspecto positivo, mas tomando esse cuidado, né? Você não tem que atingir metas impossíveis. Você tem que ter um processo de autoaceitação de como você é. E, inclusive, entender que mesmo aquelas pessoas que têm um corpo idealizado na juventude, sim, você vai ter um processo de envelhecimento, você vai ter um processo de mudança corporal, né? E é interessante que até as pessoas que têm esse corpo melhor, socialmente todo mundo fala, nossa, a pessoa é muito bonita, elas até às vezes sofrem mais com esse processo de envelhecimento, porque elas estão acostumadas a ter isso idealizado para elas, que elas vivenciaram isso muito fortemente. E esse processo de entendimento, de autoaceitação, não quer dizer resignação. Não quer dizer falar assim, então é isso mesmo, fazer o quê? Não, você vai se cuidar, você vai ter os seus cuidados, você vai se preparar da melhor maneira, mas não entender que se eu não atinjo tais objetivos ou tais métricas, né, por definição eu tenho um problema. Qual é o problema? Né? Os colegas plásticos sempre falam comigo isso, né? Uma das coisas que eles procuram entender melhor quando a paciente chega ou o paciente, né, homens ou mulheres, com uma motivação para uma plástica, falam assim, tá, mas deixa eu entender um pouco mais o porquê disso, porque às vezes é simplesmente uma dificuldade de autoaceitação e que aquela pessoa vai ser uma eterna insatisfeita, né? Então, tratamentos excessivos e até disformes, né? Por conta dessa dificuldade de autoaceitação. Eu acho que uma coisa é se cuidar, e tem que se cuidar mesmo, e é legal para todo mundo, e a nossa geração é a primeira geração que fumou menos, que começou a fazer ginástica depois de adultos. A gente lembra dos nossos pais ali, fazer ginástica era coisa de escola, né? Adulto não fazia ginástica, tinha mais coisa para fazer do que fazer atividade física. E hoje a gente vai para a academia e, dependendo do horário, você vai ver pessoas de bastante idade fazendo atividade e muito bem, né? Isso é muito legal. Só ter cuidado para entender que, primeiro, temos os nossos limites individuais e de idade, e entender que a gente não tem que se martirizar em função de métricas impossíveis, né? A gente tem que se aceitar como a gente é, procurar melhorar da melhor maneira, mas não ficar refém dessa ditadura do corpo perfeito. Perfeito. Doutor Urbano, a gente tem um limite de tempo, né, nesse nosso podcast, né? Então, esse tema que que a gente está conversando, isso aí daria para dar o dia inteiro falando sobre isso. E é um tema interessante, é um tema... e você consegue, na sua fala, ser bastante didático. Isso aí é importante. Quem está nos vendo, quem está nos ouvindo, vai aproveitar muito essa fala. Então, certamente, a gente vai ter uma outra conversa sobre esse tema no outro dia. Então, nós vamos ficar por aqui, mas eu queria deixar para você finalizasse com uma orientação final, né? Que vai ser esse tema, ainda teremos outras conversas, né? Então, Urbano, uma palavra final sobre o que nós comentamos hoje e recomendações que você deixaria para quem está nos ouvindo. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer demais à APM a oportunidade. É um tema que me apaixona, eu acho que é um tema relevante, importante. Não tenho a pretensão de
esgotar assunto, nem ser dono da verdade, são apenas visões minhas, em parte de estudo, em parte de vivência, né, desses mais de 30 anos aí atuando na área da ginecologia e ouvindo mulheres e aprendendo com elas, né? Eu acho um tema relevante, eu acho que é um tema que atinge a todos nós, de várias formas, seguramente outras pessoas terão outras visões e poderão contribuir muito também. Então agradeço muito a oportunidade e o espaço que a PM deu para abordar esse assunto, né? Sugiro que a gente sabe que é um tema que motiva muito, né? Quem sabe interajam, coloquem nos comentários ali quando for lançado nas plataformas, pode até nos motivar, né, para a gente discutir outros aspectos que de repente a gente não abordou no assunto aqui inicialmente, porque é um tema que não se esgota, né? E para mim o recado que eu daria é que todos nós sempre estamos crescendo, evoluindo, a gente está sempre se modificando e dentro do possível, os médicos, os psicólogos que trabalham mais com essa área têm que estar abertos a isso, e eu acho que para as pessoas em geral não se limitem, procurem se informar com fontes confiáveis, com fontes seguras, entre médicos e psicólogos seguramente muitos de nós podemos tentar ajudar, né? E sem ser dono da verdade. Mas eu acho que quanto mais informação de qualidade que a gente possa, e o podcast está aí para isso, né? Quanto mais informação de qualidade a gente possa passar para as pessoas e quanto mais as pessoas se informarem contra mitos e preconceitos, nada melhor do que uma boa informação. Esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso foco de conseguir levar informações de relevância para toda a população em geral, né? Mas informações que são confiáveis, né? Porque hoje a gente vive um mundo de fake news, né? De muitas coisas que levam a pessoa a se enganar, né? Agradeço muito sua presença, doutor Urbano, e ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Fala, doutor. Obrigado. Obrigado.